São os irmãos com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, noivo do Cordeiro, abra o santo livro do Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 18, versículo 21 e 22. Todos amém? Amém. Amém ou não? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Até aqui pode se assentar, amado. Hoje vai ser uma palavra bem pastoral. Talvez de um dos temas mais sensíveis abordados nas Escrituras. O perdão. Uma vez, amados, que somos pessoas imperfeitas e lidamos com pessoas também imperfeitas, não deveria nos causar estranheza o fato de, ocasionalmente, nós termos conflitos, queixa, litígio, um com os outros, ou contra o outro. Isso deveria ser algo de muita consciência da nossa parte, que somos chamados pelo nome do Senhor. E Jesus, ele vinha ensinando os discípulos acerca de como lidar quando um irmão, porventura, peca contra nós. Nós temos por hábito, e o texto dá para fazer essa aplicação, mas o contexto do texto é relacionado a outra coisa. Quando nós, por meio da oração, ou numa ministração, nós falamos que onde estiverem dois ou mais reunidos o nome do Senhor, ele está presente, é válido. Mas o contexto desse texto, ele é fundamentado quando Jesus ele está ensinando sobre o perdão. Como tratar o irmão que peca contra nós, que nos fere, que nos magoa, que nos causa um dano, que causa uma decepção, uma frustração, um desapontamento. Como eu devo lidar com esse irmão? Como eu devo me comportar como cristão com esse irmão que me causa esse dano? Sabedores, torna a dizer, que somos imperfeitos. A despeito do irmão nos decepcionar, certamente, amado, você já decepcionou, você já falhou, eu já falhei, de repente você já me decepcionou, eu te decepcionei, certamente eu já decepcionei a minha esposa, frustrei a minha esposa, frustrei meus filhos, muito, meus clientes, com certeza. Então, como lidar, amado, com isso? Como tratar isso? Devemos tratar isso? Pedro, ele faz uma pergunta ao Senhor. Agora, a questão não é se devemos perdoar. A questão é até onde podemos ir, ou devemos ir. Então nós devemos ter essa consciência. A primeira consciência que eu quero abordar com os irmãos é: certamente pecaremos uns contra os outros. Irmão, isso não é dúvida, é certeza. Num relacionamento cristão, numa comunidade de fé, no ambiente dos santos, certamente haverá complexidade, litígio, frustração, decepção, desapontamento. Não é que isso é natural, mas por causa da natureza caída, pecaminosa, isso é comum. As Escrituras apontam como isso irá acontecer. O texto sagrado diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Ou seja, o meu irmão vai pecar contra mim, a minha esposa vai pecar contra mim. Uma das traduções originais do pecado, ou do pecar, é errar o alvo, perca da marca. Então certamente
invariavelmente eu não acertarei o alvo, que é satisfazer, abençoar, ser servil com a minha esposa, com meus pais, com a minha mãe, com a minha comunidade, com todos. Mas certamente, invariavelmente, eu errarei o alvo. E Pedro está falando: Senhor, tudo bem, isso vai acontecer. Agora, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim? Até quantas? Pedro quer colocar um limite. Mas a questão não é o limite, irmão. Nós devemos entender que nós não estamos num corpo glorificado ainda. Nós não estamos na perfeição. Nós não ainda adentramos as mansões celestiais. Com isso, certamente algum irmão pecará contra nós. Isso não deve causar estranheza. Não deveria causar estranheza. Nossa, que coisa estranha. Não. Ainda estamos sujeitos à fraqueza, à falha. Eu, você, nós. Ou não? Claro que sim. É certo que as pessoas vão nos decepcionar, vai nos causar tristeza. Conflito interpessoais na Bíblia está lotado de exemplo, amado. Lotado. De irmão que peca contra o irmão, Caim e Abel, inveja. Os pastores de Abraão e de Ló, a Bíblia diz que houve contenda entre eles, entre os pastores de Abraão e de Ló, por interesse na terra. Não, eu quero esse lado, não, eu quero esse lado ali. Não, eu olhei primeiro, não, eu olhei primeiro que você. E teve uma contenda entre eles. É certo que isso vai acontecer. Na Bíblia está lotado de exemplo. Paulo e Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, fez prodígios e milagres e maravilha. Mas Barnabé era um crente, amados irmãos, que ele era flexível. Barnabé era um tipo de crente que, numa certa medida, ele se deixava se influenciar pelo ambiente. Ou seja, quando ele estava no ambiente, ele era uma pessoa. Quando ele estava em outro ambiente, ele era uma outra pessoa. Paulo, que o conhecia, quando o viu, olhou e falou: peraí, por que você se comporta assim? Por que você tem esse comportamento? Paulo também era um homem difícil, complexo de lidar, um homem meio rígido, firme, afrontoso, que batia de frente, confrontava. Paulo também não era fácil não, irmão. E ele tem litígio com Barnabé, ele tem litígio com Pedro, dentro do mesmo contexto, que ele vê Barnabé, vê Pedro. Quando estava com os judeus, era uma coisa, quando estava com os gentios, outra coisa. Paulo olhou e falou: peraí, que conversa é essa? Não, peraí, não é assim. E ele foi lá e resistiu na cara, afrontou, confrontou, pecou. Num outro momento, Paulo tem um litígio com Barnabé acerca de Marcos. Paulo se decepciona com Marcos, não quer mais Marcos na sua viagem missionária. Barnabé quer levar, Paulo não quer. Aí fica nesse cabo de guerra. Não, eu quero ele. Não, eu não quero. Não, eu quero, ele é importante, mas eu não quero. Eu não quero mais ele no meu ministério. Ele me decepcionou, ele me afrontou, ele pecou contra mim, ele fez aquilo que eu não queria. E Barnabé: mas como assim, Paulo? Marcos é importante. Ele andou com o Senhor, ele teve ensinamentos do Senhor. Sim, mas ele me decepcionou. Mas calma aí, vamos conversar. Litígio. Entrar em conflito. Se meu irmão pecar contra mim, isso vai acontecer, irmão. Isso vai acontecer. Aqui, fora daqui, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade em que vivemos, pessoas vão nos decepcionar. Irmãos, Jesus e Judas era um homem de confiança de Jesus, amado. Decepcionou o mestre, pecou contra o mestre. E qual a conduta do mestre? Perdão, misericórdia, graça, a ponto de comungar com ele. A ponto de comungar. Somos mais excelentes do que Jesus, amor? Ou deveríamos imitar o seu exemplo? Então não há base para um perdão limitado. Como Pedro
colocando até o número 7, que é o número da perfeição, e querendo impressionar Jesus, porque na época de Pedro, os rabinos ensinavam que o perdão deveria ir até 3 vezes. Aí Pedro, para colocar um nível de perfeição, de excelência, de supremacia, de graça, sabendo que Jesus sabia dos ensinos rabínicos, ele falou: não vou falar 3 vezes não. Eu não vou me fundamentar nas doutrinas rabínicas. Eu vou ir além. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7? Além do ensino rabínico? Mas ele estipula o limite, até 7. Não há base para esse tipo de perdão. Um perdão que tem limitações dadas por mim. Não há. Não há. Como quem diz, Pedro estava assim: eu estou sendo generoso, Senhor. Os rabinos apresentam até 3 vezes, mas eu vou dar mais 4 de crédito. Mas o que passar disso é abuso. E eu não vou aceitar pecar contra mim 8 vezes. Até 7 eu tolero. 8 vezes não. Irmãos, vamos lá. Às vezes o irmão peca contra nós uma só vez. É o suficiente para a gente quebrar relações, abrir sociedade, terminar casamento, terminar relacionamento. Irmãos sanguíneos, por não ter misericórdia, deixam de se falar uns com os outros pela dureza do coração, por uma falha, por um pecado. Pedro estava falando entre aspas: se passar de 7, eu não perdoo. Porque ele estabeleceu uma meta. Irmãos, o que Judas fez com Jesus não é brinquedo não, amado. Havia um propósito? Sim. Estava dentro dos planos divinos? Ok. Mas o que Judas fez com Jesus é entregar a vida dele para a morte. E ainda assim o Senhor o perdoou, amado. E como que nós, cheio de falhas, mas cheio, repleto, completo de falhas, não vamos liberar o perdão? Sabe por que não acontece esse meio de graça, esse nível de maturidade espiritual conosco? Porque nos falta fé. E aí me leva a um agravo, porque se me falta fé, significa que eu não tenho ouvido os ensinamentos de Jesus. Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando em Lucas é manifestado esse ensino, Jesus Cristo disse assim, Lucas 17:3: olhai por vós. Ou seja, primeiro eu devo analisar a minha vida, eu como pessoa. Será que eu sou tão perfeito assim? Será que eu estou num nível de maturidade assim? E se estou assim, devo liberar o perdão, não colocar limite. Então ele diz: olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoai-o. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Então o que eles entenderam irmão, é uma coisa quase que absurda alguém errar contra você 7 vezes no dia. É possível acontecer um negócio desse? No mesmo dia, o teu filho te decepcionar. Tem filho que é complicado, de repente vai. Tem filho que é complicado, de repente até vai, 10, 15. Você fala: hoje você tem que visitar esse garoto. Essa garota tem que visitar. Mas é quase que impossível um ser humano adulto, maduro, consciente, instruído, capacitado, ele errar contra o outro 7 vezes no mesmo dia. Isso é praticamente impossível. Mas ainda que isso aconteça, ainda que esse impossível aconteça, e o mesmo chegar até você e se arrepender, a palavra fala: perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Os discípulos olham aquilo e falam: é algo muito pesado. Eu preciso de fé para isso. Eu preciso de fé para isso. Agora, bem verdade que não era para eles terem a necessidade de falar: acrescenta-nos fé.
Já era para eles terem fé o suficiente para isso. Mas eles não tinham. Como nós também geralmente não temos. Quando isso nos acomete, quando a decepção acontece, quando a frustração vem, quando a decepção vem e nos pega de assalto, nós somos tomados de ira, nós somos tomados de uma justiça demasiada, nós somos tomados como detentores da razão absoluta. Geralmente é isso, nós queremos agir na carne, na nossa força, na razão da nossa mente. Não há em nós um sentimento de graça, de misericórdia, de ternura, de bondade. Geralmente não. Devemos entender e perceber que o nosso parâmetro não é a nossa razão nem a nossa justiça, mas a palavra de Deus. E como servos do Senhor devemos levar em questão o que o Senhor fez por nós. E esse deve ser o nosso trilho. Esse deve ser o caminho pelo qual devemos trafegar. Se o próprio Deus, perfeito em santidade, olhou para nós, chafurdados de pecados, delitos, soberba, arrogância, prepotência, vaidade, ira, soberba, avareza, adultérios, lascívia, prostituições, orgia, bebedeira, vício, coisas hediondas, assassinatos, adultérios, crimes, dinheiros ilícitos, vantagem, barganha, tudo isso. E quando nós nos arrependemos, Deus derrama graça sobre nós. Como nós não vamos liberar a graça e o perdão para outros, irmão? Irmão, o ser humano é extremamente pecaminoso. O irmão estava instalando lá, e toda hora vem, irmão, as tentações, toda hora vem as seduções malignas. Essa semana, o irmão está instalando um ar-condicionado na barbearia e tal. Eu falando para ele da conta de luz, eu mostrei para ele mais ou menos a conta de luz que chegou lá em casa, minha dona mandou para mim, cara, não quero! Conta de luz está terrível. Aí eu mostrando para ele. Aí o ser humano, meu irmão, o ser humano, ô Marcelo, é como o Jó diz, que o ser humano bebe iniquidade como se fosse água. As pessoas perderam a noção do pecado. Tudo hoje é normal, tudo hoje é comum, tudo hoje é natural. O que importa é eu obter vantagem, o que importa é eu sair por cima, o que importa é eu dar certo, o que importa é eu ter o lucro, o que importa é eu ter o dinheiro no bolso, o que importa é eu ter a razão. O ser humano está assim, gente. Eu falando com ele, eu falei, pô, botar um ar-condicionado aqui e tal. Se eu sou você, já lanço logo o gato. Então ele está repreendido, mano. Eu sou um cara honesto, correto. Eu trabalho com a justiça. Aí ele já ficou quieto. Agora por que, mano, que nós queremos ser assim? Quando temos o dano, quando somos ofendidos, caluniados, quando falam mal de nós, nos decepcionam, falam mal de nós na rede social, falam mal de nós pelas costas, nos caluniam, nos dão uma punhalada pelas costas, e a gente quer expulsar essa pessoa de nós. E Jesus fazia o contrário, ele trazia para perto. Uma coisa, irmãos, é a pessoa querer sair, outra coisa é eu querer expulsar. É isso que o ensino aqui de Jesus está trazendo para nós. Agora, se Deus nos perdoou, amor, o mínimo que nós temos de direito é também perdoar. Olha só o que o Senhor fez por nós. Miqueias 7,18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades. Ele não está falando nem de pecar, falando de iniquidade, é uma coisa pior, mas é de onda. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, Deus pega a nossa bolsa de pecado, a nossa mala de pecado, que é gigantesca, praticamente desde quando nós nascemos, até o dia que você imagina, irmãos, 40 anos pecando, 40 anos
anos afrontando a natureza divina, 40 anos suscitando a ira do Todo-Poderoso, 40 anos, e a gente se arrepende, Deus perdoa. E além de perdoar, Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Ou seja, Deus não taca o nosso pecado na nossa cara. Deus não afronta, Deus não coloca o dedo na nossa cara e fala: eu sei o que você fez no verão passado. Entendeu, amor? Deus não faz isso, amor. O Senhor não faz isso. Deus não te perdoa e fala: como é que você era? Olha, lampão, fofoqueiro, mesquinho, avareiro, agora está na fé, né? Não, Deus não faz isso. Deus não fica ressuscitando defunto, amado. Ele perdoa e está perdoado. Ele vira as costas, ele esquece daquilo. Não o fato de não ter mais informação, o dano que nós causamos a ele não mais o fere, não mais o entristece. Quando há o arrependimento, ele lança nas profundezas do mar, em lugares inatingíveis, inalcançáveis. O perdão completo e definitivo de Deus. Deus é poderoso em perdoar, e Ele acredita que nós venhamos a agir da mesma maneira que Ele. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Você está pronto? Você está pronto? Se alguém te ferir hoje, você está pronto? Se eu te decepcionar hoje, você está pronto? Como o Senhor é pronto e abundante em benignidade para com todos que invocam o teu nome. 1 João 9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Efésios 4:32 vai falar: e antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso que Ele quer da igreja, mano. Que a igreja seja bondosa, misericordiosa, e assim como Ele nos perdoou em Cristo, assim nós também. Isaías 43, 25: eu mesmo, eu, o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Ou seja, para eu ter um bom relacionamento com você, Deus falando: eu não vou jogar na tua cara mais. Você errou? Errou. Reconhece o teu erro? Reconheço, Senhor. Me arrependo. Me entristeço de fazer o que eu fiz. Me arrependo do ser abominável que eu fiz. Me arrependo de falar o que falei, de agir como agi, de pensar como pensei, de tudo que eu fiz não era para ter feito. Eu me arrependo. Se arrepende? Então perdoa as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus, irmãos, Deus nunca mais traz essa conversa para a mesa. Quando o homem se resolve com Ele, Deus nunca mais traz essa conversa para a mesa. Está resolvido. Está resolvido. Deus nunca mais traz isso à tona. Está resolvido. Nós deveríamos ser assim. Resolver, tratar, porque a ordem de Deus é o perdão, pois Ele nos perdoou em Cristo. Tem a passagem que diz assim: a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A quem muito foi perdoado, muito ama. É nós termos o tamanho do perdão que Deus teve conosco. Esse muito vai amar. E esse muito vai amar o Senhor, certamente amará também o seu próximo. Ainda que esse próximo peque contra você 7 vezes no dia. Pedro querendo ser bonzinho, Pedro querendo ser um crente generoso, Pedro querendo impressionar Jesus, ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Geralmente é assim, amado. Nós achamos que o outro vai nos decepcionar, não a gente. Esse mesmo Pedro aqui, que está fazendo essa questão aqui, foi ele que decepcionou Jesus. Todos te negarão, Senhor. Eu não vou te decepcionar. Esse
esses aí podem te trair, te abandonar, te frustrar. Eu não, eu dou minha vida pelo Senhor. Quando ele foi posto à prova, pecou contra Deus, decepcionou, errou o alvo, perdeu a marca. Só que quando Pedro está lá no pátio e ele vê o Senhor ali sendo humilhado, agredido, sendo cuspido na face, e alguém pergunta: tu também é um deles? Porque você fala como ele, você se veste como ele. Ele falou: eu não sou. Sim, eu já vi você andando com ele. Não! E por 3 vezes ele nega ao Senhor. Pedro sai dali. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente, altamente. É um choro da alma. Pedro se arrependendo, falando: eu decepcionei o meu Salvador, eu pequei contra o meu Salvador. Por quê? Porque eu me achava tão humano, eu expulsei demônios, eu andei sobre as águas, eu curei enfermo, eu vi que na autoridade do nome do Senhor os demônios são expelidos, eu vi o poder de Deus. E por quê? Que na hora que eu fui posto à prova, uma prova genuína, verdadeira, de caráter, eu falhei, eu pequei. Irmãos, ele chora, mas ainda assim, após o Senhor ser flagelado, humilhado, morto e sepultado, sabe o que ele faz? Ele volta a pescar. Ele ainda assim volta a pescar, chora. Você já viu? A pessoa chora, se arrepende, mas ela não tem uma conduta condizente. Pedro voltou para o lugar de onde o Senhor o tirou. Mas olha a ternura do nosso Deus, amado. Ele vai até Pedro. Ele volta até Pedro para resgatar Pedro. Irmão, o perdão é resgate, o perdão é graça, o perdão é libertação. Devemos nutrir esse nível de relacionamento, um relacionamento maduro, consistente, gracioso, bondoso, a ponto de confundir a mente do outro. Mas por quê que ela não perdoa? Mas por quê? Eu falei coisas tão duras acerca dela, eu falei coisas tão pesadas acerca dela, eu falei coisas tão hediondas acerca dele, eu denegri a imagem, eu defraudei, eu causei um dano quase que irreparável. Por que ele me perdoou? Isso constrange. O amor e o perdão constrange. Jesus era especialista em fazer isso. Ele estava ensinando os discípulos a entender o nível e a complexidade e a seriedade do perdão. Se não, vejamos o versículo 15 do capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que eu devo fazer? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Aconteceu o fato? Aconteceu o dano? Foi naquele momento? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o tempo passar. Resolve. Vai até ele, entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, eu não desisti do meu irmão, eu não abandonei, eu não o lancei de escanteio, eu fui até ele, tentei o diálogo, tentei reparar a situação, mas ele não aceitou. Tudo bem, eu vou numa outra oportunidade, levo comigo 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca das 3 testemunhas aquele diálogo, aquela reconciliação seja confirmada. Aí, se isso ainda não acontecer, Jesus ensina mais. E se não os escutar, dize-o à igreja, ou seja, comunica o ministério, comunica ao pastor. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. É a última instância. É ir até a terceira instância. Você fez de tudo para reparar. É onde que entra o versículo 18.
Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos, ou dois ou três reunidos, no meu nome, aí eu estou presente. Aonde que ele está? No momento de uma reconciliação, de maneira correta, bíblica. É ali que o Senhor se faz presente. Então olhe para dentro de si, amado. Olhe para dentro de si e vê se você é obediente e tem fé o suficiente para perdoar. Para perdoar. Porque o perdão da Escritura é levado muito a sério. Muito a sério. Mas muito a sério. A ponto de tocar na doutrina chamada soteriologia. E a gente não trata isso da maneira que deveria tratar. No relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de congregação, entre irmãos de sangue e família, a gente não trata da maneira como deveria. Porque a falta de perdão é muito séria, é tratada com muita seriedade na Escritura. Olha para a sua Bíblia aí e lê junto comigo, me acompanha por favor. Versículo 23. Aí Jesus vai contar uma parábola para ilustrar a seriedade do perdão. O reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, menos do que ele, bem menos do que ele devia. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Meio que ele agarrou no colarinho daquele que lhe devia. Não tem quando você empresta um dinheiro, aquela pessoa some: não, amanhã eu te pago. Aí você vai lá e empresta. Aquele amanhã nunca chega. Aí você dá de cara pro dia do cujo, todo bonitinho, todo tratado, com a coca na mão, com açaí tomando. Você fala. Aí você não fala, você é miserável. Falou que ia me pagar, miserável, está me devendo. Esse aqui, ele já agarrou no colarinho: paga o que me deve, você me deve. Por que você não me pagou? Você me deve sem dinheiro. Eu tenho dívidas a pagar, eu tenho compromisso a cumprir. Paga o que me deves. Versículo 29. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. A mesma conduta que ele teve com o seu senhor. E ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor que tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. É sério ou não? É sério ou não esse negócio? Então a nossa justiça, mano, às vezes quer ser maior do que a justiça de Deus. O
Senhor aqui que lhe perdoou porque ele suplicou, ser misericordioso comigo, ser generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Eu me arrependo. Não prenda minha mulher, não prenda meus filhos, não retire de minha casa. Não, por favor, Senhor, ser misericordioso. Tudo bem, eu te perdoo. Vai em paz. Irmãos, ele saiu do ambiente de misericórdia e de perdão, ele deu de cara uma experiência de aplicar o perdão, foi reprovado. E geralmente na nossa casa é assim. Se levanta um conflito, uma coisa pequena, uma coisa mesquinha, baixa, em que a nossa esposa ou o marido já perdoou coisas piores, e aí, por se acharmos mais justos, melhores, queremos tacar na cara, virar as costas, me beija não, me larga, não faz comida, não arruma casa, não quer saber, não quer namorar. E o marido também fica bicudo, sai daqui, mexera, cobra cascavel. Gente, mas ela já te perdoou, sabe? Não, mas ela foi grossa, ela diz que é o quê? Eu trabalho, eu boto as contas de casa, e aí, como é que é isso? Que conversa é essa? Me dê meu respeito. Ele mal saiu daquele ambiente, ele olhou, quando ele viu a pessoa, ele não viu a pessoa, ele viu sem dinheiro, ele viu a nota com pernas. Ele falou, ali meu dinheiro, miserável, me dá meu dinheiro. Aí quem estava no ambiente viu aquele cenário, ficaram tristes. Por quê? Porque era para ele agir de misericórdia. E foram suplicar ao Senhor, foram orar. Irmãos, quando acontece um litígio, a postura de quem está o entorno é o que? Orar, falar com Deus, ir até Deus, falar, Senhor, porque eles foram até Deus e falaram ao seu Senhor. O Senhor falou, o quê? Foi até ele e chamou a presença. Eu te perdoei a tua dívida? Eu te perdoei, amado. Por que tu está agindo assim? Irmãos, a Bíblia diz que ele o encerrou, não porque ele quer, mas porque o outro deu legalidade. O encerrou aos atormentadores. Alusão de que é isso aqui? Inferno, condenação, ser atormentado por Satanás e seus demônios, sofrer a ira do Cordeiro. Do que dizer então de Mateus capítulo 5, versículo 22, amado? Do que dizer dessa passagem aqui? Jesus Cristo ensinou, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo, olha isso aqui, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de lobo, será réu do fogo do inferno. Olha para onde está indo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu está indo levar a tua oferta ao altar. O que é oferta ao altar? Pregar, cantar, tocar, contribuir com a oferta, fazer tudo isso, orar a Deus. E aí tu se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E quando que eu lembro? Quando aquilo que eu sei que tem, fica, eu costumo dizer assim, dando grugrutaia no coração, o coração fica batendo fora do ritmo, não tem? Você olha assim e fala, tem alguma coisa, não está legal. Você viu a pessoa, não está legal. Então é isso que ele está falando, quando você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade eu vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, até enquanto não pagares o último centavo. Condenação. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Agora, se porém você quiser ter a vossa opção de não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Justo.
É vantagem nisso? Irmãos, Deus não está preocupado se a gente canta, se prega, se ora, se oferta, se quer contribuir para alguma coisa da igreja, se demonstrar generoso, cortês, polido. Eu costumo dizer, tem gente que é melhor para a pessoa da rua e é pior para as pessoas de casa. É bom para todo mundo, mas dentro de casa deixa a desejar. Deus não está nem aí. Ele fala, se tu se lembrar, se você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se isso passar pela tua mente, se isso passar no teu coração, passar uma imagem no seu cérebro, deixa a tua oferta ali. Não me entrega nada, não me dá 10 reais, não me dá 20 reais, não canta, não prega, não louva, não faz visita, não faz nada. Vá e se reconcilie com ele. E faz isso depressa. Por quê? Você não sabe quanto tempo de vida você terá. Como é que a gente vai tratar isso de qualquer maneira, irmãos? Como é que a gente vai achar que Deus vai levar em conta? Deus não vai. Deus não vai levar em conta se você cantou, se você pregou, se você dizimou, ofertou, contribuiu, você fez, aconteceu, visitou, estendeu as mãos, orou, Deus curou, libertou, os demônios caíram por terra, mas você não perdoou. Ele não vai levar em conta. Deus não terá o culpado por inocente. O que ele diz é, vai e reconcilia-te com ele. E faz isso logo. Faz isso depressa. Ah, tua amiga te feriu? Ah, o teu colega na escola falou coisa acerca de você? Teu colega de trabalho te decepcionou? Teu pastor te frustrou? Chama para conversar. Chama para dialogar. Mas com paz no coração, com sabedoria dos altos céus, com perdão pronto para entregar, demonstrando ternura, misericórdia, bondade, poder do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Marcos 11, 25 e 26, Jesus Cristo disse, quando estiveres orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém. Em Mateus, ele fala, seu irmão tem contra ti. Agora, se você tem contra alguém, certamente a gente tem. Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoais, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quem não perdoa não é perdoado. Fica preso. Irmãos, está repleto de situações assim também no noticiário. Repleto de homens e mulheres que perdoaram os assassinos de seus próprios filhos e foram visitar na cadeia. Visitar na cadeia. É meio que aquele filme de Troia. O filho de... Como é que é o nome do que luta com Aquiles? Aquela luta épica, brava, esqueci o nome agora. Heitor, o pai de Heitor. Ele vai na tenda de Aquiles. Ele se aproxima de Aquiles, se ajoelha e beija as mãos de Aquiles. Ele fala, possivelmente, claro que não, isso ali é poesia. O perdão do nosso Senhor é incomensurável. Mas ele fala, possivelmente, nenhum homem na face da terra está fazendo o que eu estou fazendo, beijando as mãos do homem que tirou a vida do meu menino. Aí Aquiles chega nos olhos e fala, ei, você por aqui? Ele falou, eu conheço essas terras como ninguém. Me deu o direito de um funeral digno. Deixa eu limpar o corpo dos meus filhos. Deixa eu colocar as moedas para o barqueiro. E Aquiles, conduído, achando de misericórdia, permite. Olha só, mano, o nível. A gente vê, irmão, pessoas fazendo isso. O filme A Forja. Filme interessante também. Tem uma parte do filme, não sei se você já viu esse filme. Quem já viu? Esse filme A Forja. Aí o Senhor está discipulando o jovem. O jovem conversa com um outro rapaz e fala assim, pô, ele é um cara muito especial. Ele é um cara fora de série. Ele é um cara fora de série.
O meu encontro com ele também não foi fácil, não. Como assim? Ele teve a situação, né? Ele perdeu o filho dele e tal, o filho dele foi atropelado, foi morto. Aí o homem fala, o homem que atropelou e tirou a vida do filho dele foi eu. O rapaz, olha. E quando eu fiquei preso, ele estava me visitando. Me perdoou, me discipulou, falou do amor de Deus. E eu me converti e hoje estou aqui. O garoto ficou olhando e falou assim, olha que exemplo. Olha que exemplo. Então perdoar é necessário. É necessário. 2 Coríntios 2, 5 e diante. Porque se alguém me contristou, o apóstolo Paulo falando, não me contristou a mim, senão em parte. Para vos não vos sobrecarregar, a vós todos, basta o tal, esta repreensão feita por muitos. De maneira, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também. E para essa prova, saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoais alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, e se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos o seu ardis. Ou seja, irmãos, num ambiente de falta de perdão, pode ter certeza, por trás disso está o diabo. Não é só a nossa natureza caída, pecaminosa, ruim, danosa. Não, Satanás está ali. Os demônios estão ali, soprando no ouvido e falando, não, você não fez nada, você está certo, você está correto, foi ele que falhou, foi ela que falhou. Não, se mantém da mesma maneira, não fala nada, vê ele, não fala nada, vê ela, não fala nada. Certamente ali está o diabo. Quem não perdoa, deixa de dar ouvido à voz de Deus e dá ouvido ao diabo. Grave isso na tábua do seu coração. Paulo disse, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quem não perdoa está sendo derrotado pelo diabo. Não ignore os ardis dele. Não ignore os ardis de Satanás. Ele dá argumentos lógicos, racionais, consistentes. E vai perdoar a mulher para quê? E perdoar o quê? Sai fora. Ela queimou contra você, ela te afrontou, ele te afrontou, teu filho botou o dedo na tua cara, vai deixar isso passar batido? O perdão, segundo a Bíblia, ele é ilimitado. É ilimitado. É esse o perdão que devemos dar. Um perdão ilimitado. Eu deveria ter uns 14 a 15 anos. Acho que eu já falei isso aqui na igreja. E como eu cuidava dos meus irmãos, arrumava a casa, lavava a louça, fazia comida, dava banho neles, fazia tudo, enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam. Meu pai chegou do trabalho. Do trabalho não, sabe, porque meu pai estava desempregado. De tarde, e começou fazendo sopão lá em casa. Pegando legume, pegando resto de carne que tinha, e fazendo aquele sopão no fogão de lenha no quintal, trouxe os colegas dele de bebida, aquela coisa toda, e ficou ali. E a noite foi chegando, eu já tinha arrumado tudo, feito comida, colocar meus irmãos para tomar banho, ia dar a janta, para minha mãe chegar, eles já estarem de banho tomados e jantados. E meu irmão mais novo, caçula, Cristiano, não quis entrar, queria continuar na rua. E eu sempre queria que quando minha mãe chegasse, ele já estivesse de banho tomado, jantado, a casa limpa, sem louça nenhuma na pia, para minha mãe chegar tranquila, só jantar, tomar banho e dormir. E quando eu falei para o meu irmão tomar banho, ele não quis. Eu falei, vamos embora. Ele, não vou, vamos embora, não vou. Ficou naquela. Eu peguei ele e fui arrastando. Meu pai viu, sem ver o contexto da história, me empurrou para lá e me deu um soco dentro do rosto. Um soco dentro da cara. Eu fiquei num surto de ira, de ódio, querendo revidar, querendo agredir, afrontar meu pai. Mas eu desprezo. E fiquei mais de um ano sem dirigir uma palavra sequer a ele. Ele e a parede para mim era a mesma coisa. Ele e o chão para mim era a mesma coisa. 1 ano e meio quase.
Minha mãe tentou intermediar, fala com seu pai. Eu falei, eu não, pô. Ele que me agrediu. Todo errado, nem quis me escutar, não quis nem saber. Bêbado, alcoolizado. Quis me agredir. Eu falo, se ele quiser falar comigo, ele fala. Se ele não quiser, está tudo bem para mim. Está tudo bem. Diz o ditado, né? Dois bicudos não se beija. Meu pai também duro do jeito que é, roubando do jeito que é. Foi levando assim. Até um tempo de eu falar assim, cara, ele é meu pai. Ele é meu pai. Se ele vai carregar esse sentimento com ele, é com ele, eu não vou. E é uma frase de Martin Luther King que eu levo para a minha vida. Eu aprendi a conviver com amor, porque carregar o ódio é um fardo muito pesado. Eu não quero ninguém morto dentro de mim. Eu perdoo a todos, amado, sem exceção. E cheguei para ele um dia e falei, pai, olha só, me perdoa o tempo que eu fiquei sem falar com o Senhor. Me perdoa se por algum motivo eu afrontei o Senhor, eu decepcionei, eu não quero falar sem o Senhor, mediante aquilo. Não, meu filho, sei o que, tá tudo bem, tá tudo bem. Aquele soco não me dói mais. Me doeu durante todos esses anos, mas agora ele parou. É só uma informação. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O perdão deve ser ilimitado. Ilimitado. E eu termino aqui do que louvor, Marcelo, por gentileza. Colossenses 3, 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em vosso corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. O perdão não é uma opção, é uma ordem divina. Você ouviu isso? O perdão não é uma opção que você tem, que eu tenho. Ele é uma ordem divina. E quando nós negligenciamos isso, nós estamos desobedecendo o Criador do universo. Todos os que foram salvos pela graça de Deus foram perdoados. E aqueles que receberam o perdão de Deus devem conceder o perdão a seus irmãos. Devem. João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiveres serão retidos. Ou seja, quem não perdoa está repleto de pessoas presas dentro de si, está repleto de pessoas, de pecado, está acumulando, meus irmãos, entulho dentro da sua alma. Perdão é libertação para quem perdoa. O perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. A verdade é essa. O perdão limpa, traz paz, equilíbrio, mais para quem perdoa do que para quem foi perdoado. Para quem foi perdoado, o que vem realmente pode ser até um alívio, mas geralmente é quase que uma, como é que eu posso expressar? Nossa, por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Eu magoei, eu afrontei, quase uma confusão. A pessoa fica sem entender. Irmãos, não deixa nenhuma raiz sequer de amargura perturbar a sua alma, te tirar do céu, te aprisionar em cativeiro. Eu termino com esse texto bíblico aqui, Hebreus 12, 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direita para vossos pés, para o que manqueja, não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, a falta de perdão contamina quem está do lado. Quem não perdoa e fica ali guardando mágoa, ressentimento, ele vai contaminando quem está do lado.
ele contamina a esposa, contamina o marido, contamina a casa, o filho, a igreja, o trabalho. Ele vai contaminando, fica aquele ambiente pesado, ruim. Então não permita que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, se torne uma árvore difícil de ser derrubada. Essa semana ele, junto à prefeitura, foi cortar uma árvore gigantesca que estava lá na rua, da barbearia. E quando começava a ventar, principalmente agora no verão, esses ventos de final de tarde, essas chuvas terríveis de verão, acabava a luz. E essa árvore está causando muito dano, ela está destruindo a casa da vizinha, está quebrando a parede, destruindo o piso, e com risco enorme de cair. Eles começaram a cortar essa árvore 10h30 da manhã, foram terminar às 16 horas da tarde. Eu fiquei sem energia até esse horário, sem almoçar, sem nada, um calor violento. Falei, meu Deus, porque deixaram a árvore crescer demais, deu mais trabalho. E a vizinhança ali está há anos falando, corta, 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 tira, tira, tira. E a prefeitura demorando. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que Deus está falando há muito tempo, perdoa, perdoa, vai até o irmão, vai até a irmã, tira isso do teu coração, está crescendo, está brotando, está se tornando uma árvore, está te privando da graça, tira, está te contaminando. Não deixa a árvore crescer não, meu irmão, deixa o mato crescer não, corta enquanto ele está baixinho, tira enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe e nos dê fé para perdoar, nos dê obediência para cumprir essa ordem divina. Perdoar não é opção, é uma ordem divina. Não é falar assim, não é. Quando eu sentir de Deus, não tem isso. Não tem isso. Conversa, balela. É simplesmente ter consciência do que deve ser feito e fazer. Com ternura, com amor, com graça, com misericórdia, apontando para o perdão que Deus te concedeu. Fala, se Deus me perdoou, eu vou perdoar o irmão também. Se Deus me perdoou, eu vou perdoar a irmã também. Se Deus me perdoou, eu perdoo minha esposa também. Se Deus me perdoou, eu perdoo meu filho também. Até quantas vezes? Até quantas vezes for necessário. Até 7 vezes no dia acontecer. 10, 15, 20, 30, 100. Quantas vezes necessária for? Perdoa, perdoa, perdoa. Você se mostrará alguém grande, não por você, mas pela graça de Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus, se você pode.